Recomeçar em Cristo. Junte-se a nós e aprenda como recomeçar sua jornada espiritual com confiança e renovação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que tocam o coração. Olá, amados irmãos em Cristo. Vamos falar sobre a armadura de Deus, armas de defesa e também nossa arma de ataque, de Efésios capítulo 6, para que nós possamos aprender como usar as armas que o Senhor nos dá neste dia. No primeiro versículo em diante: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Do versículo 1 ao 4, Deus está nos orientando através de Paulo sobre a questão da criação dos filhos e também dos filhos para com o pai, nessa comunhão familiar. Está dizendo aqui que os vossos filhos devem ser obedientes aos vossos pais, para que honre o teu pai e tua mãe. Porém, o que nós estamos vendo na atualidade, cada dia mais, os filhos desobedecendo ao pai, mediante a própria lei humana, não a lei do Senhor, mas essa lei mundana que faz com que os filhos não honrem mais os teus pais. Pelo contrário, para que eles se levantem contra os seus pais. Por isso, devemos ser obedientes aos nossos pais através do Senhor Jesus, através da palavra de Deus. E é importante você, filho, que faça isso para que tudo vá bem, para que você viva muito tempo sobre a terra, para que Deus prolongue os seus dias na terra. E os pais, não provoquem a ira aos seus filhos, mas você deve criar os seus filhos na doutrina do Senhor e o corrigindo. Então está aí do primeiro versículo ao 4, Deus falando sobre essa questão familiar. Do versículo 5 já muda, vai falar sobre questão de trabalho entre os servos e os patrões. Então preste atenção no versículo 5 em diante. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor e não como os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então está falando aqui, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, desses versículos do 5 ao 9, está falando do tratamento do empregado e empregador. Porém, nós temos que entender e contextualizar a questão daquela época, no momento em que eles viviam. Naquela época, havia escravos, sim, pessoas que eram servas mesmo, escravos, melhor dizendo. E eles ambos, tanto aquele que era escravo, que estava ali como servo, e como o senhor. O senhor ali, no caso, era o homem, e tinha ele como servo. Deus está falando que os dois, olha o que a orientação de Paulo, que os dois que servem a Deus, tanto o empregado quanto o empregador, tanto o servo como o senhor, ambos servem ao Senhor. Isso no lado espiritual. No lado carnal de trabalho, está dizendo assim: servos, obedecei os vossos senhores. Cumpram o contrato. É isso que está dizendo. Hoje em dia,
as pessoas têm dificuldade de cumprir contrato. Parece que a palavra do homem não vale mais. Então, o Senhor nos orienta a cumprirmos em Cristo Jesus tudo aquilo que foi combinado, tudo aquilo que está combinado. A dificuldade hoje é enorme. E também está dizendo para servir não só aquilo que foi combinado de qualquer maneira, está dizendo para que você faça de boa vontade, como faz para o Senhor, para que você faça um bom trabalho, para que você ali também possa oferecer o seu melhor e certamente você receberá do Senhor todo o bem que fizer. O Senhor vai retribuir. O versículo 8 diz isso, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E ainda fala, e vós, senhores, empregadores, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o seu Senhor, que Ele está no céu. Porque Deus não faz acepção, Deus não fica olhando conta bancária, Deus não quer saber ali quem é o servo e quem é o Senhor. Deus não está preocupado quem que é o dono da empresa ou quem é o rapaz que está entrando ali no seu primeiro emprego, porque todos são do Senhor. Então Deus não faz acepção. Então é muito interessante do versículo 5 ao 9 falando sobre essa questão. Por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com a armadura de Deus? Nós vamos entender. Porque ali está dizendo a nossa vida no cotidiano. E a armadura de Deus é para usar nas nossas vidas diárias. Que são duras, nós já acordamos pela manhã em batalha espiritual entre o mal e o bem. Então nós temos que viver em Cristo e não servindo ao mundo, mas servindo ao Deus Todo-Poderoso, servindo as pessoas, porque Deus coloca líderes sobre as nossas vidas, e isso é do Senhor. Mas estamos revestidos do Senhor, de toda a armadura. Então vamos entender agora a partir do versículo 10 o que o Senhor está dizendo, e agora nós vamos aprender como usar essas armas. Olha a orientação de Paulo, essa segunda parte agora de Efésios. A partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Olha que interessante, do 10 ao 13, existe uma orientação de Paulo. Nós temos que estar usando o quê? Toda a armadura de Deus. Não podemos estar usando a metade da armadura. Ou só o capacete, ou só o escudo, ou só o sapato, ou só o cinto, ou só a espada. Não, a orientação é que nós temos que nos fortalecer no Senhor, revestido de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Ele fica ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando atrapalhar a nossa vida, tentando nos destruir. Mas Paulo, vendo além, para que nós possamos entender com quem é a nossa luta, ele está dizendo: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra o mundo espiritual. Então, nós temos que entender que aquela pessoa que está nos perseguindo, aquela pessoa que está nos atrapalhando, que é ousada de nos dar uma palavra dura,
de nos perseguir com palavras, com atitudes, a nossa luta não é contra a carne delas, contra a pessoa delas, é contra aquele que habita nelas. Muitos estão ali carregados, muitos estão sendo sugados pelos anjos caídos, muitos estão ali sendo sobrecarregados pelas hostes espirituais da maldade, eles carregam a maldade em si, e outros adoram a maldade, porque eles já são das trevas. Então, a nossa luta não é diretamente contra aquela pessoa, a nossa luta é contra os espíritos malignos que estão naquelas pessoas, que usam aquelas pessoas. Assim como o Espírito Santo nos usa, o inimigo usa essas pessoas também contra as nossas vidas. Então, quando alguém começar a te atacar, quando alguém começar a te perseguir, comece a orar, buscar ao Senhor e colocar toda essa situação diante de Deus. Porque para a gente conquistar qualquer coisa aqui nessa terra, primeiro é conquistada no céu. Como? Na batalha espiritual. Portanto, tomai toda a armadura. Você tem que estar revestido deste poder de Deus. Para quê? Para que você possa resistir esse dia. Porque se você estiver revestido dessa armadura, você vai resistir o dia mau. Você lembra que Jesus disse, basta o mal de cada dia? Não é verdade? Então, às vezes você se levanta pela manhã, adora ao Senhor, busca ao Senhor, mas logo quando você começa o dia, já começa alguém ali te acusar, já começa alguém ali se levantar. Então você precisa estar o quê? Com seu escudo da fé, a sua couraça. Você tem que estar revestido. E durante esse dia, todo aquele mal que vier, seja ele grande, pequeno, você havendo feito tudo, o que é que o Senhor quer dizer? Você orou pela manhã, você buscou o Senhor, você teve período de comunhão, você teve período de comunhão com os irmãos, período de comunhão no seu trabalho, com as pessoas. Depois de tudo isso, com todo o ataque que se houve, com toda a palavra contrária, com tudo, você ficou firme na presença do Senhor. Como que você consegue isso? Tomando toda a armadura de Deus. E como que eu faço isso? Pela manhã. Quando você acorda, busca o Senhor e diga ao Senhor, Senhor, me reviste de toda a armadura de Deus. Eu preciso dessa armadura para não ser afetado ao ponto de ficar paralisado, de parar. Então é isso que o Senhor está nos dizendo através da vida de Paulo, até o versículo 13. E a partir do versículo 14, nós vamos mostrar a nossa arma. E para que você entenda, toda arma de defesa ela é uma arma de ataque, toda arma de ataque é uma arma de defesa. Não há separação nisso e você vai entender. Mas você precisa urgentemente ter o entendimento. Você não pode acordar pela manhã e não falar com Deus. Você não pode acordar pela manhã e viver como ímpio, como essas pessoas do mundo que vivem ali buscando uma resposta no jornal, buscando na televisão. Se você fizer isso, através dessas mídias, você será afetado. Você estará com brechas sobre sua armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus pela manhã, porque tem um longo dia a batalhar, não é verdade? Então você precisa estar cheio de Deus, com toda a armadura de Deus. Versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Vamos lá? Vamos começar então? Vamos usar as armas? O que é o cinto da verdade? O cinto da verdade é Jesus. Correto? Jesus é sua justiça. A couraça protege seu coração. A justiça lhe protege do pecado. Olha que maravilha. Quando você se arrepende de seus pecados e dedica sua vida a Jesus, ele apaga a injustiça
do pecado do seu coração. Então vamos lá. Vamos entender isso. O cinto da verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então você tem que estar com este cinto, crendo em Jesus, tendo todo entendimento e vestindo a couraça da justiça. Quem que é a justiça? Qual que é a nossa canção? Justiça de Deus. Jesus é a nossa justiça. Ele é a nossa couraça. Ele é que nos protege, que guarda o nosso coração. E você precisa guardar o seu coração. Como que eu faço isso? Arrependendo dos meus pecados, crendo que Jesus me salvou. Procure fazer o que é certo. Mude sua rota. Coloque no seu GPS de Deus aí. Que GPS é esse? A Bíblia é a palavra de Deus. Então você precisa estar guardando o teu coração. Guarda, filho meu, o teu coração. Guarda o teu coração. Peça perdão a Deus. Mude de rota. Pecado quer dizer errou o alvo. Não é o que eles dizem. Tem pessoas, tem líderes, que a pessoa peca, ela desfaz da pessoa, porque ele não tem entendimento de nada. Ele só é um líder de carteirinha, um líder mundano, um líder deste mundo. Mas ele não entende nem o que é o pecado. O pecado é errar o alvo. Se você errar o alvo, você pode acertar o alvo na próxima. Por que não? Por isso que o Senhor te chama para corrigir a rota. O que é corrigir? Converter. Isso é conversão. Então quer dizer que eu vou ter que converter sempre? É todo dia. Converta todo dia o seu coração a Jesus. Isso é bom. Mas eu não peco. Como assim você não peca? Todos pecaram. Todos. A palavra do Senhor diz todos. De todos os parentes de Jesus. Da mãe, pai, irmão, todos pecaram. Apóstolos, todos pecaram. Na humanidade, todos pecaram. Porque se houvesse um que não pecou, Jesus nem precisava morrer na cruz. E essa pessoa ia redimir. Mas como todos pecaram, todos são pecadores, nós necessitamos de Jesus. Essa é a nossa maior arma que nós temos, é Jesus. Saber que Ele nos salvou. E saber que Ele nos perdoa de todo o pecado. Não perca tempo com conversa com ímpio. Não entra nessa conversinha, nesses grupinhos que não sabem quem é o Senhor. Eles não entendem, eles não sabem. E muitos já servem a um maligno. A carta a Laodiceia, que diz que Jesus vai vomitar o morno, porque o morno e o frio já está condenado. Eu sou aqui mais ou menos, então você já está condenado. Se você não serve a Deus, você serve ao diabo, não existe meio termo. Meio termo é morno, e morno Jesus vomita. É isso aí. Vocês estão entendendo, amados? É isso aí. Versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Olha aí, calçado com os pés na preparação do evangelho. A coisa mais linda que existe é o evangelho. É o evangelho. Não existe nada mais lindo. É maravilhoso. É as boas novas. Sapatos da prontidão do evangelho da paz. Desde que Deus guie seu caminho. Os sapatos protegem os pés. O evangelho da paz protege seu caminho. A vontade de proclamar o evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. E como que eu vou usar? Como que eu uso essa arma? Evite a maldade e a violência. Procure promover a paz em todas as situações. Quando você leva a mensagem ao próximo, você se fortalece. Então, peraí. Começou a entender que é uma arma de ataque e defesa? Você ataca e você defende. Quando você prega o evangelho, você se fortalece. Olha. E você tem que evitar, irmãos, a maldade e a violência. Pare de andar com pessoas violentas, porque senão você vai praticar a violência. Pare de andar com pessoas maldosas, que
planeje o mal para com os outros, porque senão daqui a pouco você vai fazer a mesma coisa. Você vai se tornar uma pessoa debochada, uma pessoa maldosa, com segundas intenções. Você vai se tornar uma pessoa violenta por andar com pessoas que não são do Senhor. Evite essas pessoas. Eu não estou dizendo para você abandonar o irmão que caiu, o irmão que está passando por uma dificuldade, não é isso. Eu estou dizendo para aquelas pessoas que têm a maldade. Quando aquela pessoa te sugerir fazer o mal, saia de perto dessa pessoa. E se você conhece e ela é cristã, porque tem muito cristão a fazer maldade, então você repreende ele. Ele, não é para você sair fazer fofoca. Você mesmo vai lá e repreende ele, face a face, cara a cara. E procure promover a paz. Por quê? Se você tem Jesus, Jesus é o príncipe da paz. Em todas as situações. Olha aí o conselho de Deus. É em todas as situações. Não é só no seu momento, quando você quer. Se você está calçado com o sapato aí do Evangelho, esse próprio sapato vai proteger o seu caminho. E essa vontade, esse fogo está dentro do seu coração, de pregar o Evangelho, de proclamá-lo, ele vai te ajudar a não entrar em caminhos errados. Tá entendendo? Se você está ganhando tempo com a palavra de Deus, você não vai perder tempo em caminhos errados. Porque quando nós não estamos proclamando o Evangelho, nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo com essas coisas do mundo. Quando a gente diz essas coisas do mundo, é as coisas mundanas. Porque nós vivemos neste mundo. Mas existe muita porcaria nesse mundo. E é muita gente que está comendo e bebendo dessas porcarias. E muitas vezes nós também comemos. Por quê? Porque estamos distraídos, adormecidos. Por isso que a palavra do Senhor diz: desperta, ó tu que dormes. Ele não está falando isso com alguém que não conhece a Deus. Está falando com as pessoas de Deus, com seus filhos. E toda vez, preste atenção nisso, faça a prova. Toda vez que você proclamar o Evangelho, você se fortalece. Você ataca e você se defende. Que maravilha! Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, maravilha! A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas e das tentações do diabo. Como é que eu uso esse escudo da fé? Como eu vou usar? Na hora da dúvida e da tentação. Escolha crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para fortalecer a sua fé. Então, como que eu vou fazer isso? Como que é esse escudo? Amados, as dúvidas que as pessoas colocam na sua mente, que o diabo coloca na sua mente, são esses dardos, são essas setas que ele envia. Você está ali, está com a vida tudo bem, na presença do Senhor, aí vem uma seta na sua mente, vem uma seta no seu coração, dizendo: será que isso é verdade? Eu vi um texto ali, uma outra pessoa, eu vi um outro evangelho. Meus amados, a questão de outro evangelho, sabe o que Paulo fala? Todo aquele que pregar um outro evangelho, tá? Preste atenção. Todo aquele que não pregar um outro evangelho, que não seja dessa Bíblia, seja anátema. Sabe o que ele está dizendo? Seja maldito. É pesado. Não é brincadeira. Por isso que eu gosto muito, se tem uma matéria da teologia que é muito boa, é apologética. Excelente. Inclusive eu tenho a Bíblia. Por quê? Porque te obriga a estudar todas as religiões e você vai entender todas as religiões. É claro que você não vai aprofundar naquelas religiões, mas você vai entender os princípios daquelas religiões. Então, amados, cuidado. Ande com seu escudo. Porque
que a sua fé vai te ajudar a defender das acusações. O diabo acusa. Sabe como que ele acusa? O seu passado. Ele acusa o seu passado. O tempo todo. Na hora que você se levanta para pregar pela manhã, que você quer falar com alguém, ele vai falar: como é que você pode pregar o evangelho se você já fez isso, já fez aquilo? Olha o que as pessoas falam de você. Você não é essa pessoa tão especial que você pensa que é. Ele vai colocando isso na sua mente, amado. Ele vai tentando te tirar do caminho. Você tem que usar o escudo. E qual que é o seu escudo? Fé. Pela fé eu posso clamar. Pela fé eu posso adorar o Senhor. Pela fé eu posso levar o evangelho. Pela fé. E olha que é uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda. Pela fé eu posso fazer a obra do Senhor. É pela fé em Cristo Jesus. E pela fé eu quebro todas as dúvidas e as tentações do diabo. Que o diabo vem nos tentar. O diabo nos tenta. Então você precisa estar com o escudo da fé em dia. Lustra ele, deixa ele brilhando, para que reflita a glória do Senhor. Para que você possa se defender dos falsos evangelhos, dos falsos profetas, das palavras de acusações. Desde já repreendo toda palavra contrária contra a minha vida e contra a sua vida. Cai por terra agora. Que o escudo do Senhor nos defenda. Existem pessoas que vivem nos acusando. Existem grupinhos, pessoas que não são de Deus. Grupinho que pensa em fazer o mal não são de Deus. São do diabo. São filhos do diabo, filhos das trevas. Eles nos acusam. Falam mal. E pena que às vezes também o inimigo usa até pessoas cristãs que se dizem ser do Senhor para falar mal. Mas não é para falar mal só por falar. Às vezes a pessoa desliza e peca, não. É maldade de coração, é diferente. Pecado é diferente de maldade de coração. Essas pessoas são maldosas. Elas têm uma intenção por detrás. Então, que nós possamos estar firmes com o nosso escudo da fé. É uma palavra maravilhosa, né? Fé. Pela fé eu posso caminhar com Cristo. Pela fé eu posso me santificar, eu posso buscar o Senhor, eu posso vencer. Pela fé eu posso crer no impossível. E é com esse escudo da fé que eu me protejo. É com esse escudo que você deve se proteger. Levanta o teu escudo, amado. Não deixa ele no chão, não. Levanta o teu escudo e saiba que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso da sua vida. É Ele quem te dá a vitória. Aleluia. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Arma de defesa, arma de ataque. Você se defende e você ataca. Porque você é um soldado de Cristo. Ah, eu não quero. Não tem jeito. Aceitou Jesus, já está na guerra. Ah, então não vou aceitar. Aí você vai ficar na guerra, só que sem armadura, sem nada. Vai morrer rápido. Portanto, é melhor estar com Deus. Versículo 17 está dizendo: tomai também o capacete da salvação. Vamos separar esses dois aí, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação, Jesus salva. O capacete protege a cabeça. A salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Protege a sua mente de pensamentos de pessimismo e de pensamentos pecaminosos em todas as áreas. Como eu vou usar esse capacete? Como que eu faço? Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na salvação. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou alimentar? Escute louvores, leia a Bíblia, ou escute a Bíblia falada, aquele CDzinho. No próprio YouTube, no YouTube tem.
Converse sobre Deus com as pessoas, coisas que edificam, em questão da vida. Converse sobre coisas que tragam conhecimento, que não afeta a sua fé, questões de trabalho. Porque nós somos bombardeados todos os dias pela mídia da televisão. Muitas pessoas vivem nessa demanda e tem muito crente vivendo nessa demanda desse sistema mundano. A cada dia as leis que eles dizem de liberdade, mas é liberdade para pecar, é para o pecado. Percebe isso aí? Todas as novas leis que estão surgindo agora é para a pessoa pecar, ter liberdade em pecar. Portanto, mantenha sua mente em Cristo. Tenha a mente de Cristo. Como que eu protejo a mente? Com o capacete, ele está protegido. Quando vier uma seta na sua mente, se você estiver com o capacete, ela não te atinge. Ela não te atinge. Porque o capacete, ele está protegendo a sua cabeça, a sua mente. Quando você que entrega a sua vida a Jesus, se você não entregou e está ouvindo, entregue agora. Entrega a sua vida a Jesus. Porque a salvação, ela vai proteger os seus pensamentos. E Jesus vai te salvar da escravidão do pecado. Não estou dizendo que você não vai pecar. Estou dizendo que você não vai ficar pecando todo dia. E você não precisa mais viver pensando em pensamentos ruins do passado que te aprisionava. Pensamentos ruins, familiares, que vêm de família, que vêm de gerações, que levam ao pecado, que levam ao desespero, que levam ao medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Protege sua mente desses pensamentos pessimistas. Quando tiver alguém com essa seta falando de desastre o tempo todo, falando que não vai dar certo, falando que é muito difícil, se proteja com o capacete da salvação. Não escute essas coisas, escute a palavra do Senhor, que diz que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Aleluia! Você é vitorioso. Você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. A graça do Senhor está sobre o seu lar, sobre a sua vida. Os anjos do Senhor acampam ao redor do seu lar, está protegendo o seu lar, está com você agora, neste exato momento. E quando você for dormir, eles também estarão lá te protegendo. Creia nisso. Use o capacete da salvação. Não aceita palavras de acusações do passado, coisas ruins que vêm à cabeça, que não vai dar certo no trabalho, vai dar certo no seu trabalho, essa empresa vai crescer, você vai crescer lá dentro, essa empresa vai crescer muito e vai se multiplicar, creia nisso. Vai se protegendo, amado, vai se defendendo. Enquanto você defende, você ataca com a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere, aleluia, e te defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e lhe dá poder para derrotar o inimigo. Como assim, amados? Como assim? É uma grande pergunta, né? Talvez você está pensando aí, como que é isso? Você lembra quando Jesus foi batizado por João Batista? Logo em seguida ele foi para onde? Para o deserto. E ele foi para o deserto, jejuou ali 40 dias. Não é brincadeira, irmãos. Antes de começar o seu ministério, tá? Jesus não batizou e saiu aí pregando. Não, ele foi para um lugar reservado, que é lugar mais reservado que o deserto. Foi falar com o Pai. E ele estando no deserto, chegou um tempo que ele teve fome. Poxa, 40 dias no deserto, naquele período ali, é lógico, nosso corpo reclama, ele teve fome. É o que o diabo fez? Veio tentá-lo. O diabo, ele tenta. Como que Jesus se defendeu? Usando a palavra. O diabo vinha com aquela intenção por detrás, sabe? Aquela pessoa que parece que é doce, que gosta de você,
Se tu é filho de Deus, transforma, né? Essa pedra em pão. Afinal de contas, você tá com fome, é justo, né? O que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? Palavra. A palavra de Deus é a espada. E Jesus estava dizendo, está escrito. E o diabo tentou e Jesus falou de novo, também está escrito. E como que você vai usar essa espada? Para quê? Como você usa? Combata as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia. Confie na palavra de Deus, irmãos. Nada se compara à palavra de Deus. Alguns livros por aí pode conter verdades, mas a Bíblia é a verdade. Não se iluda com os falsos profetas e suas ideias mirabolantes por aí. Faça o que a palavra de Deus diz, e certamente tudo chegará ao seu lugar em tempo devido. Creia somente, irmão, e tu verás a glória de Deus. Então, como você vai combater? Declarando a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Sabia disso? Ele é o verbo vivo que desceu do céu. É isso aí. Jesus é a palavra. Ele é o verbo. E esse verbo, essa palavra, se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. É isso aí, amados. É isso aí. É a espada do Espírito. Como você ataca? O diabo te tenta te distrair, tenta colocar medo, você vem com a palavra de Deus. A sua resposta correta sempre será a palavra de Deus. Como que eu vou resolver esse problema? Com a palavra de Deus. Como que eu vou resolver o meu problema no trabalho? Com a palavra de Deus. Essa palavra vai te habilitar, essa palavra do Senhor vai te dar orientação para você resolver o problema, vai te dar sabedoria para você discernir as coisas deste mundo e no espírito. Tá dando tudo errado? Para um pouco. Tem algo, é sinal que tem algo errado com você também. Pare um pouco, respira, busca o Senhor, busca o Espírito Santo, peça ajuda a Ele e Ele vai te mostrar. Como? Sempre usando a palavra de Deus. Porque muitas vezes, amados, o que está atrapalhando aqui neste mundo físico é você liberar uma palavra. É verbalizar, é o verbo. Diga alto. Está na sua casa? Entre cada cômodo da sua casa, usa a espada. Não é brincadeira. Este mundo não é brincadeira. O inimigo não brinca. O crente pode até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele é o diabo. E ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos Cristo que nos dá a vida eterna. O nosso Senhor. Então usa a espada. Entra no seu quarto e abençoa o quarto. Começa a dizer lá, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o meu quarto. Essa cama aqui, Senhor, é do Senhor. Tudo que há aqui, todo objeto que está neste meu quarto pertence ao Senhor. Tudo que é meu é do Senhor. E começa ali, irmãos. Vai na sala, vai na sua casa. Faça isso uma vez na semana. Você tem que usar a espada, irmão. Porque é guerra. Nós estamos em guerra, é tempo de guerra. E nunca houve um tempo tão tenebroso para a guerra. Porque o fim está próximo. O anticristo já está no nosso meio. Usa a espada. Senão você não vai aguentar. Você tem que estar pronto para a batalha, irmãos. Somos soldados de Cristo. Deus vai lhe dar a vitória. Profetize isso na sua vida, na minha vida também. Nós proclamamos o Evangelho e nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia diz muito a meu respeito. Que somos propriedade exclusiva de Deus. Somos sacerdócio real de Deus. Somos filhos de Deus. Aleluia. Somos co-herdeiros com Cristo. Tudo isso é nosso, é direito nosso, é a nossa herança. Está
entendendo, irmãos? Usa a espada do Espírito. No seu trabalho, quando você estiver sozinho, usa a espada lá. Começa a orar ao Senhor. No horário de almoço, se tiver um tempinho que você pode ficar só, ora ao Senhor. E você vai se surpreender. Olha o que eu estou dizendo. Começa a fazer isso. Começa a fazer isso. Eu estou te desafiando agora. É um desafio que eu faço com você. Começa a fazer isso. Pela manhã, busca o Senhor e pede ao Senhor a armadura de Deus. Toda a armadura. E no seu dia a dia, começa a usar a espada do Espírito. Como? Vai ouvindo. Louvor. Proclama a palavra. Proclama a palavra. Ora, fala com Deus. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Se estiver sozinho, edifica a si próprio. Vai lá. Começa a se edificar. Olha, grandes coisas vão acontecer. Sabe por quê? O que eu disse antes? A batalha na terra, ela começa no céu. Para você vencer a batalha aqui, começa no mundo espiritual. E a nossa luta não é contra a carne. Nossa, aquela pessoa agora é aquela pessoa. Não. É o demônio que está naquela pessoa. É o diabo que está lá. É ele que você vai repreender. Não é a pessoa. A pessoa, às vezes, está dando bobeira. Muitas vezes ela é uma pessoa má. Mas como que você vai vencer essa batalha? Orando em espírito o tempo todo. Andai em espírito. O que é andar em espírito? O que é andar em espírito no amor de Deus? Como que é isso? Fazendo o que eu acabei de falar. Vai louvando ao Senhor. Vai descer para o seu trabalho. Está descendo, é uma caminhada. Tem tempo? Vai proclamando. Vai proclamando. Vai orando. Vai orando. Vai fazendo isso. Ah, irmão, mas teve um dia que eu distraí. Aquele dia você distraiu. Hoje você não está distraído. Eu estou dando a mensagem, você já não está distraído hoje. Começa hoje. Ah, mas no outro dia eu esqueci. Aí você vai ficar parado? Porque você errou o alvo? Você vai ficar parado porque... Ah, eu esqueci? Começa agora. O Evangelho é um convite para todo dia. Não fique preso à acusação deste mundo. Porque este mundo acusa a igreja. Quem que é a igreja, irmãos? Presta atenção. A igreja não é aquele templo lá não. Ali é um lugar de reunião. Onde você se reúne. É onde tá ali o corpo se reúne. Mas a igreja é você. Você é a igreja. E esse sistema do mundo, sabe esse sistema aí, irmãos? É do anticristo. Tô falando abertamente para que você entenda. Esse sistema aí é do anticristo. Ele já está no nosso meio. Tudo que eles estão fazendo está destruindo o homem e fazendo o homem pecar. Perceba isso, por favor. Seja inteligente. Pare um minuto e pensa antes de ficar repetindo, de ficar seguindo artista tal. Eu não estou dizendo que você não deve viver nesse mundo. Não, você vive nesse mundo mesmo. Porém, seja sábio nas escolhas. Porque quando nós escolhemos mal, toda vez que eu escolho mal, irmão, eu herdo mal. Não tem como herdar coisas boas. Eu escolhi o mal vem. Eu escolho o bem vem. Agora deixa eu te falar um negócio. Presta atenção nisso. Irmão, e o que é que eu faço? Eu escolhi o mal ontem. E fiz isso de errado. Fez? Então para. Agora é hora de parar. Para. Fale com Deus. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, você tem um advogado diante ao Pai que é Cristo Jesus. Meu irmão, fala com Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que aconteceu? Passou. Sabe o que a palavra está dizendo aí? 2 Coríntios 5,17. É que você não consegue mudar o passado, querido. Não tem como. Aquilo que você errou, eu vou ter... Não tem como você tentar nada, já está errado. Você só pode... O que pode acontecer é você colher o mal daquilo. Mas corrigir a rota é agora. Como que eu faço isso? Fazendo o bem. Se você fazer o mal, passa a fazer o bem.
Se você caía muito, passa a não cair. Passa a buscar o Senhor. Ah, mas o fulano... Querido, presta atenção. Homem nenhum vai te julgar, não. Porque aquele que te julga só está julgando para ser julgado dessa mesma forma perante Deus. O trono, o juiz, é Deus. Então preste atenção. A Ele você deve contas, não aos homens. Por isso, e quando Pedro foi preso, levaram eles, e foram presos, e disseram, Pedro, para de pregar essa palavra, e para de falar desse Cristo, nós não queremos. Ele disse, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Não cai palavra de homem não, irmãos, porque você vai se dar mal, você vai cair. Há caminho do homem que parece ser bom, mas o final é de morte. Que o homem pensa que é esperto, pensa que é inteligente, mas não é sábio. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós trilhamos nesse caminho. Quantas vezes nós já caímos? E tudo bobagem. Tudo armadilha do diabo. Nós não vigiamos. O que Jesus disse? Vigiai e orai. Vigiai e orai. O que é que vem primeiro? Vigiar. A gente faz o contrário. Ora, dá errado e depois quer vigiar. Não, faça o contrário, irmão. Começa vigiando. Vigia, ora. Vigia, ora. E se mantém firme com a armadura de Deus. E pedindo a Deus o tempo todo, me revista, Senhor, de toda a armadura de Deus. Porque eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Mas com o Senhor eu posso muito mais do que eu estou pensando, do que eu estou pedindo. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. É isso. Por isso, vista toda a armadura, toda, para que você possa resistir o dia mau e permanecer inabalável, depois de ter feito tudo durante o dia. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, está feito o desafio. Começa a andar em espírito, começa a usar a armadura de Deus. Você é um guerreiro, uma guerreira. Deus vai te dar a vitória. Mas não existe vitória sem luta. Não existe, irmãos. Não existe. É conto de carochinha. Isso é livrinho aí Isso não está na Bíblia. Sabe o que está na Bíblia? No mundo tereis aflições. Isso é o que está na Bíblia. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é Jesus falando para você. E se eu venci o mundo, o que vai acontecer? Você vai vencer também. Ah, mas as pessoas não estão reconhecendo quem são as pessoas, irmãos. O homem levanta, come, bebe, dorme no outro dia. Ele não tem certeza se vai estar vivo ou não. Porque o dono do fôlego da vida é Deus. Se Deus tirar o fôlego da vida, acabou. Então você tem que temer aquele que pode te levar para o inferno, não o que tira a sua vida. Repare só. Por isso que eu gosto da apologética. Outras religiões têm homens, igual eu e você, pecador, tudo errado. Mas nesses livrinhos deles, não tem nenhum pecado deles. Eles escondem, jogam tudo para debaixo do tapete. E você pensa que esses homens são homens perfeitos, são todos imperfeitos, todos pecadores, todos eles. E todos eles, no momento da morte, entraram em pânico. Ficaram doidos, malucos. Sabe por quê? Porque tudo que eles diziam, nem eles mesmos sabem a verdade. Porque a verdade é Cristo Jesus. E eles querem te levar para um caminho, mas esse caminho é de morte. Porque quando a morte está chegando perto deles, eles morrem de medo. Eles morrem antes, de medo. Eles não sabem o que fazer, entram em pânico. Pelo contrário, os cristãos, aquele que tem Cristo, sabe o que acontecia em Roma? Na perseguição dos cristãos, eles diziam assim: amanhã vai ter jogos.
Quando eles falam isso, vai ter jogos, sinal que cristão ia morrer na arena daquele lugar ridículo chamado Coliseu. Lugar satânico, do diabo. Aquilo foi feito pelas mãos de Satanás e por pessoas maldosas, impiedosas, de mente perversas, pessoas malignas. Ali é aquele lugar, aquela escuridão. E ali crianças, mulheres, homens eram julgados para os leões. E o público se deliciavam com o sangue daquelas pessoas. Sabe por que aquelas pessoas estavam ali? Porque elas não negavam a Jesus. Como assim elas não tinham medo? Não. Viver é Cristo, morrer é lucro. Por que Paulo disse isso? Viver é Cristo, a vida é Cristo. Morrer é lucro, porque eu vou estar com Ele. Tá entendendo? Por isso que essas pessoas não tinham medo, por isso que Paulo não teve medo. Ô Paulo, você não está com medo, você vai ser decapitado. Eles vão cortar sua cabeça e a espada. A minha vida, o viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu vou estar com Cristo. Daqui a pouquinho. Eu só estava esperando o momento. E Pedro? Olha, Pedro, você vai ser crucificado. Você lembra que Pedro negou lá atrás a Cristo com medo de ser morto? Depois lá na frente, olha, você vai ser crucificado. Não, peraí, vou mesmo? Ou então, eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Dá pra mim crucificar de cabeça para baixo? Medo nenhum da morte. E o André? Ô André, você vai morrer, é mesmo? Olha, então nós vamos te crucificar. Então pode ser em X. Não tem problema. Por que esses homens não tinham medo? Porque eles tinham Cristo. Diferente desses outros, que as pessoas ficam escutando, ouvindo e dando ouvidos. Essas asneiras, só bobagem, só coisa que te leva para fora de Deus. É só você ver as doutrinas dessas coisas e compara com a Bíblia. Compara. Vê se tem alguma coisa que Cristo falou, se está batendo ali, irmãos. Se o que eu estou te falando está batendo, você tem que abrir a Bíblia. Eu sempre te desafio isso. Toda vez que tiver uma mensagem nossa, acompanhe com a Bíblia na mão. Seja como os crentes de Bereia, que Paulo elogiou essas pessoas, dizendo, tudo que eu falava, elas conferiam. E é isso aí. Tudo que alguém te disser, confira na palavra de Deus. Tem que ser assim. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor a proteção, força? Vamos lá. Onde você estiver, curva a sua cabeça. Se você estiver num lugar onde você possa ajoelhar, ajoelha. Se não, fique aí em espírito de oração. Mas receba agora essa oração, ore comigo, né? Vamos batalhar junto, agora é guerra. Nós estamos em guerra e vamos guerrear agora. Vamos lá, amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, venha a Ti em busca de proteção, Senhor, e força. Reveste-me com toda a armadura espiritual, para que eu possa resistir esse dia mal e eu possa permanecer firme na fé. Todos nós, Senhor, todos agora, em uma só voz e um só espírito, te pedimos para que possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Cinge-me com o cinturão da verdade, Deus, para que eu possa andar com integridade e viver de acordo com a Tua palavra, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade e a nossa vida. Aleluia! Coloca, Senhor, sobre nós, sobre mim, a couraça da justiça, para que meu coração esteja protegido de todo mal e eu viva em retidão diante de Ti. Eu te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Estamos agora pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, para que não haja brechas em nossa armadura. Em nome de Jesus. Calça os nossos pés com o evangelho da paz, para que possamos levar a Tua mensagem de amor e esperança a todos que estão ao nosso redor. Que a cada dia o Teu Espírito Santo, Deus, nos leva a interceder
para que a tua palavra encontre os teus escolhidos, os teus filhos. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê o escudo da fé, nos fortaleça com esse escudo, porque com esse escudo nós podemos apagar toda a seta inflamada do inimigo, daquele maligno que já está derrotado, que foi derrotado na cruz do Calvário, que já tem os seus dias contados. Nos fortaleça na confiança em Ti, Senhor. Mesmo nos momentos de dificuldades, nos momentos, Senhor, de opressão, nos proteja, Senhor, de toda dúvida, de toda maldade e de toda seta contrária. Nós repreendemos em nome de Jesus toda palavra contrária. Coloca em nós, Senhor, em nossa cabeça, o capacete da salvação, para que a nossa mente esteja protegida e que nós possamos permanecer seguro na certeza da vida eterna. Como Paulo disse, tenha a mente de Cristo, preserve a mente, Senhor. Queremos preservar a nossa mente para o Senhor. Nos livra de toda seta contrária. Te entregamos, Senhor, e te pedimos, nos entrega a espada do Espírito, que é a tua palavra viva, para que nós possamos combater as trevas com a luz do Evangelho, e com essa arma de ataque possamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, em todo momento. Onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, ali nós vamos proclamar o Evangelho de Cristo, e o Senhor nos entregará este lugar. Por meio de oração e da vigilância, ajuda-nos sempre, Senhor, estar em comunhão contigo, preservando, Senhor, e perseverando em oração por mim e por todos os santos, que a palavra do Senhor nos diz. Obrigado, Senhor, por tua proteção e pelo teu amor constante, que eu possa estar sempre revestido de toda essa armadura, vivendo para a tua glória. Senhor, glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome, sabemos que tu és Deus, que a vitória é nossa em Cristo Jesus, e que possamos estar firmes agora. Estamos agora, Senhor, com toda a armadura, revestido com toda a armadura de Deus, e sabemos que é certo a nossa vitória. O dia se aproxima, a trombeta vai soar, e o nosso nome o Senhor vai chamar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está escrito no livro da vitória, e nós seremos vitoriosos com Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida, por cada ouvinte que agora está, Senhor, de joelhos, está agora em oração. Eu proclamo, Senhor, e nós declaramos a vitória do Senhor sobre a vida de cada um, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Toda enfermidade vai embora em nome de Jesus. Toda perseguição, em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda palavra contrária, volte de onde veio, e a vitória será sua. Hoje é dia de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Se inscrevam e ative o sininho para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima, um grande abraço, fique com Deus.